Antes da gente começar, eu queria pedir desculpa que se vocês escutarem um barulho aqui no fundo, é porque tava chovendo e a calha aqui de casa fica bem em cima da janela do meu quarto. Então, se vocês escutarem barulho de água, é isso. Se tem uma coisa que eu adoro, é musical. Eu amo musicais e um dos meus filmes favoritos é Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, que é um musical, e descobrir esse fato acaba pegando muita gente de surpresa. Eu amo musical e um dos meus musicais favoritos é Ride the Cyclone, que é um que eu descobri meio que por acaso no YouTube e me apaixonei logo de cara. É uma produção independente, off-Broadway, e que chegou na cena musical inicialmente sem fazer muito alarde, mas que explodiu de repente por causa do TikTok. I have no idea where to find him, officers. But if you do, please mention that I'd like to have returned the pretty knife that I stuck 10 times in his back. E sobre o que é Ride the Cyclone? Então, é um grupo de adolescentes, a Ocean... Meet Ocean O'Connell Rosenberg. Catchphrase? Democracy rocks! Constance... Meet Constance Blackwood. Catchphrase? Sorry. Noel... Meet Noel Gruber. Aspiring poet laureate. Catchphrase. Being the only gay man in a small rural high school is kind of like having a laptop in the Stone Age. I mean, sure, you can have one, but there's nowhere to plug it in. Misha... Meet Misha Baczynski. Ukrainian bad boy. Catchphrase. My gangster persona is just armor to conceal that I am naked child wandering through the wilderness holding in my hands my wounded fragile heart. Ricky... And finally, Richard Potts. Catchphrase? Ever since I was 6 years old, I knew I wasn't long for this world. Unlike the other kids, I was always in a place to face that realm called outer space. E uma outra integrante misteriosa conhecida apenas como Jane Doe, que é o equivalente em inglês de fulana de tal. Meet Jane Doe. Catchphrase. When a lioness has children, she stops making love to the lion. The lion gets jealous. Sometimes so jealous, he eats the children. You'd think this would upset the lioness. Far from it. They make love again like the children never existed. I find that idea terrifying. Os 6 faziam parte do coral da igreja de São Cassiano, em Uranium City, Saskatchewan, que é uma cidade real no Canadá, inclusive, e que, de acordo com o último censo de 2021, tem o total de 91 habitantes. Não são nem 100 pessoas, é menos gente que a cidade lá de Midwest Angélica, que agora eu esqueci o nome. Mas enfim, esses 6 adolescentes vão passar um dia num parque de diversões que estava visitando a cidade, e lá eles sofrem um acidente de montanha-russa e os 6 morrem. O musical é narrado pelo Karnak, que é uma dessas máquinas de vidente, que justamente sugeriu que o coral andasse na montanha-russa. E essa história se passa numa espécie de limbo criado pelo Karnak, e que ele pode conceder a um desses jovens a possibilidade de reencarnar numa nova vida. Agora que vocês têm o básico, eu recomendo muito que vocês assistam um musical antes de ver esse vídeo. Se vocês procurarem aqui no YouTube mesmo, vocês acham, mas eu não sei se tem ele legendado. Uma das principais teorias envolvendo a história é que cada um dos personagens representa uma fase do luto. E eu gosto muito dessa teoria, mas tem um aspecto que eu discordo e eu já explico por quê. Seria assim: o Rick representa a negação, o Misha a raiva, a Ocean a barganha, o Noel a depressão, a Constance a aceitação, enquanto a Jane seria a morte em si. Lembra que eu falei que tinha um aspecto dessa teoria que eu discordo? Pois bem, na teoria original, o Rick e a Constance trocam de lugar. O Rick vira a aceitação e a Constance a negação. Mas eu não concordo com isso por causa das músicas de cada um, e pra mim não faz sentido dizer que o Rick é a aceitação. Mas enfim, vamos começar. Eu vou começar aqui na ordem que as músicas vêm durante o show, então a gente começa direto com a Ocean. High school president, straight A student, Ocean O'Connell Rosenberg, the most successful girl in town. Que é Ocean O'Connell Rosenberg, é uma garota superdotada e extraordinária e que é a escolha certa para reencarnar, porque ela é o ser humano perfeito. De acordo com ela mesma, é claro. A música da Ocean, What the World Needs, é toda sobre como ela deveria ser escolhida porque ela era a única do grupo que teria algum futuro, afinal, o Misha iria direto pra cadeia quando ficasse maior de idade, o Rick é deficiente e vai morrer cedo mesmo, o Noel é gay e nunca vai se reproduzir, e a Jane é uma esquisitona, e o maior feito da vida da Constance,
que a Ocean diz que é a melhor amiga dela, seria ser doadora de órgãos. E é por isso, né, por esses motivos que o mundo precisa de mais pessoas como a Ocean. De acordo com ela mesma. A Ocean representaria a fase da barganha justamente porque ela tenta, e falha miseravelmente, dar todos os motivos possíveis de por que ela seria a escolha perfeita, tentando barganhar mesmo assim com Karnak para que ela seja escolhida. Infelizmente, para ela, o Karnak revela que a escolha seria feita pelo grupo e não por ele, e a Ocean começa a tentar se retratar com os outros, mas falha miseravelmente. O próximo a se apresentar é o Noel. Aspiring iconoclast, enfant terrible, Noel Gruber, the most romantic boy in town. O Noel é o único gay assumido da cidade e ele se sentia insatisfeito com a própria vida, porque o sonho dele era viver uma história digna de uma tragédia grega, fraga. O filme favorito dele é O Anjo Azul, lançado em 1930, estrelando a Marlene Dietrich como Lola Lola. E o sonho do Noel era ser como ela. A música do Noel, né, Noel's Lament, é sobre o alter ego imaginário dele, Monique Gibot, uma prostituta na França pós-guerra que morre de febre tifoide num beco. Deu pra entender por que ele seria a depressão? Enfim, desde o começo da peça, o Noel é um personagem bem melancólico. Tipo, quando os outros personagens descobrem que eles estão mortos, ele é o único que reage naturalmente, né? É o único que não entra em pânico. Isso sem falar que uma pessoa que quer acordar num beco, numa poça do próprio vômito com o dente faltando, com certeza não tá muito bem da cabeça, né? Psicologicamente falando. Seguindo pro Misha... This is how Misha became the angriest boy in town. Ele é um rapaz que veio da Ucrânia, a mãe dele trabalhava numa equipe de limpeza de Chernobyl e ela começou a adoecer por conta da radiação. Então ela decidiu colocar ele para adoção, mas mentiu a idade dele. Então, quando ele foi adotado, os pais adotivos esperavam por um menininho de 2 anos e receberam um adolescente alcoólatra. Essa rejeição pelos pais adotivos e não conseguir se encaixar na nova vida, né, na cidade nova, fizeram o Misha se voltar pro hip hop ultra comercializado, falando de ostentação para canalizar a raiva dele. O Misha tem uma web namorada da Ucrânia, isso aparece algumas vezes durante o show, e depois que ele canta The Song Is Awesome, né, que é a música que ele canta quando ele tá com raiva, quando a raiva dele baixa, ele então canta outra música pra namorada dele, Talia, que é basicamente só o Gus Halper mostrando que ele sabe cantar bem pra caralho. E é bem explícito durante todo o ato do Misha que ele representa a raiva, ele próprio admite isso, então não tem muito o que analisar aqui. O Ricky Potts, the most imaginative boy in town. É um ponto que eu discordo na teoria, igual eu falei antes. Eu não vejo sentido nele representar a aceitação quando a música dele é literalmente sobre ele ser um messias espacial de um planeta povoado por humanoides que evoluíram de gatos, que ele criou na cabeça dele porque em vida ele era mudo e não conseguia se comunicar com mais ninguém. Olha, eu não gosto de Space Age Bachelor Man, é a parte que eu sempre pulo quando eu tô assistindo Ride the Cyclone, mas pra mim é justamente todo o contexto de ele ter inventado esse universo na cabeça dele e de todas as coisas que ele assumidamente consome pra fugir da realidade que ele vivia, que faz dele a representação da negação, pelo menos pra mim. E agora a gente chega na joia da coroa de Ride the Cyclone, The Ballad of Jane Doe. All one knows for certain is that a body was found in a St. Cassian uniform without a head. So, a mystery. É, na minha opinião, um dos melhores atos do teatro musical. Só pelo quão visceral essa música é. Considerando a história da Jane, que é o seguinte, ela foi o único corpo não identificado no acidente, porque o corpo dela foi encontrado sem cabeça. O padre que regia o coral faleceu algumas horas depois do acidente e ninguém foi reivindicar o corpo dela no necrotério, então ela não tem identidade. No contexto do musical também, a cabeça dela é na verdade uma cabeça de boneca que ela tá usando, já que a cabeça própria dela nunca foi encontrada. Não sei se isso tem a ver com ela usar uma cabeça de boneca, mas a voz dela tem eco, né? Quando ela fala, a voz dela, ela reverbera de um jeito diferente dos outros personagens. A Jane aqui seria uma representação da morte em si, mas eu acredito que ela também poderia se encaixar como raiva ou até mesmo negação, já que em vários momentos da música ela demonstra ressentimento por não saber quem ela é, já que ela foi negada da própria identidade. Tipo, tem momentos na música que ela se pergunta: por que, Deus? É assim que eu morro? Sem família e sem amigos? I
And I'm asking, why, Lord, if this is how I die, Lord, why be left with no family and no friends? E como ela não tem nada, ela não sabe quem ela é. Aí a gente atribui a ela a morte em si. Eu posso passar aqui, tipo, horas falando só sobre como The Ballad of Jane Doe é um ato maravilhoso e como a voz da Emily Rome é incrível. Que se essa música tivesse em francês ou em italiano, passaria tranquilamente como uma área de ópera. Mas o que eu vou falar aqui é que, tecnicamente, The Ballad of Jane Doe não é uma balada, e sim um lamento, enquanto Noel's Lament não é um lamento, e sim uma balada. Essa troca só acontece no título mesmo e eu acho engraçadinho. E, finalmente, chegamos na Constance. Constance Blackwood, the nicest girl in town. A garota mais boazinha da cidade. Ela odiava esse título. Ela conta que 3 horas antes do acidente, ela perdeu a virgindade para um funcionário do parque num banheiro químico. Ela dizia pra si mesma que era só pra acabar com essa história de uma vez, pra fazer logo e não pensar mais sobre, mas agora ela reconhece que foi um ato de auto-ódio, né, autoaversão. Ela odiava estar tão ligada à cidade de Uranium, ela odiava não conseguir imaginar um futuro longe de casa, ela odiava ser a garota mais boazinha da cidade. Mas agora ela percebe que ela teve uma vida boa e que precisou de um acidente horrível pra ela perceber isso. O monólogo da Constance é o melhor da peça. E durante tanto o monólogo quanto a música dela, Sugar Cloud, é que ela aceita que tá tudo bem em ser a garota mais boazinha da cidade. Outro detalhe sobre a música da Constance é que até agora nenhum dos membros do grupo pareciam ter controle sobre as próprias ações durante os atos. Tipo, eles agiam como se não, né? O Karnak tava controlando eles durante as performances. Mas aqui, eles parecem estar conscientes de tudo e até reagem, tipo, a mudanças no cenário, reagem à música em si, coisa que antes eles só faziam depois que a música acabava e aqui eles fazem durante. E é por isso que eu acho que a Constance representaria a aceitação. Muitas vezes a gente imagina que esse processo do luto é uma coisa linear, mas não é. E nem sempre a aceitação é o último estágio, porque você pode sim ter uma recaída no seu luto depois. Muitas vezes você nem percebe que tá de luto, ou só vai sentir os efeitos desse luto muito tempo depois, sem nem mesmo saber que é isso que você tá sentindo. E não precisa ser necessariamente a morte de um ente querido, é comum você sentir luto pela morte de um animal de estimação, que era um companheiro de todos os dias, é parte da família. Sentir luto pela morte de um artista também. Mesmo que você não conhecesse a pessoa de perto, ou que essa pessoa nem soubesse da sua existência, ainda assim era alguém por quem você nutria uma admiração e que, de alguma forma ou de outra, fazia parte da sua vida. A teoria das fases do luto, entretanto, foi elaborada pensando na pessoa que está morrendo e não nos familiares, mas acaba sendo adotada para se referir às pessoas que ficam, porque quem se foi. Não tem mais como ela falar nada, ela foi embora. E quando você estuda o luto mais a fundo, você percebe que isso faz muito sentido, porque a morte não é a única ocasião que uma pessoa sente o luto. Você pode ficar de luto por mudar de casa, afinal era um lugar que significava muito pra você. Você pode ficar de luto por um divórcio, porque por mais que você não ame mais a pessoa, ainda assim você compartilhou uma parcela da sua vida com ela. É luto por ser demitido de um trabalho, principalmente quando você já trabalha no lugar há muito tempo. Foram anos da sua vida que você dedicou para aquele lugar. Existem maneiras diferentes e ocasiões diferentes de vivenciar o luto e cada pessoa lida com isso de uma maneira diferente. O luto é um sentimento que nunca some. Ele nunca vai embora e não diminui. A sua vida simplesmente cresce
ao redor dele. E tá tudo bem, o importante é passar pelo processo e conseguir ficar em paz. No final de Ride the Cyclone, o Karnak decide que a Ocean teria o voto final, porque ela tinha as maiores notas na escola, e ela, num momento de revelação, decide que ao invés de ela mesma ir pro pós-vida, né, reencarnar, ela percebe que ela teve uma vida, e por mais que tinha sido breve, ela não trocaria aqueles 17 anos por nada. Então não só ela, mas o grupo decide que a pessoa a reviver seria a Jane, porque até onde eles sabem, ela não teve uma vida. Ela não lembra de nada e eles não se lembram dela. Her name is Penny Lamb, born April 7th, Aries, the lucky nature. It's Not a Game, It's Just a Ride é um dos melhores atos de encerramento que eu já vi no musical. É a aceitação da morte por parte do grupo. A peça acaba com eles de volta na montanha-russa. After reading thousands of human fortunes, my final insight is... Your lucky number is 7. We'll soar to great heights. Sure to ride the cyclone. Ride the Cyclone é uma experiência que eu acredito que todo mundo deveria ter, mesmo que você não goste de musical. Porque é um musical incrível, com uma história maravilhosa e que qualquer pessoa que já foi adolescente em algum momento consegue se identificar com pelo menos um dos personagens. Porque eles são, sim, incríveis, eles são humanos. Então, assistam Ride the Cyclone. Tchau!